Olá, meu nome é Ana Paula, sou nutricionista clínica e hoje eu resolvi trazer aqui para o canal um tema um tanto quanto polêmico, né? Muita gente fala, cada um tem uma opinião diferente, né? Eu dei uma pesquisada antes de trazer esse assunto aqui para o canal e o tema, como vocês podem ver aqui na descrição do vídeo, é jejum intermitente. E a primeira coisa que eu quero falar sobre ele é: jejum não é dieta, tá bom? Jejum, ele é minha visão, tá? Ele pode sim ser considerado um padrão alimentar. Por quê? Primeiro vamos, começar do começo. O que é jejum intermitente? O que significa? Jejum significa um período sem se alimentar. E intermitência quer dizer falta de continuidade. Ou seja, você jejua por um período de tempo e depois você tem uma janela de alimentação, né? Que o mais comum de se fazer nesse padrão alimentar, que é o jejum intermitente, tem vários protocolos, né? Só que o mais comum é fazer 16 horas de jejum com uma janela alimentar de 8 horas, tá? É o mais comum, apesar de existir outros de 12, 16, 18, 24, 48 e acredite, tem gente que fica até 72 horas sem comer, tá? E assim, nós, seres humanos, desde lá da época da era paleolítica, né, a nossa fisiologia, ela foi feita para jejuar, né? O correto não é a gente ter essa gama de alimento disponível como nós temos hoje, né? Que veio com a Revolução Industrial, enfim, com a evolução do mundo no geral, tá? Como falei anteriormente, nós fomos feitos para praticar o jejum, para jejuar por longos períodos. Hoje, se vocês forem analisar, assim, ó, eu vou dar o exemplo que eu vi um médico durante as minhas pesquisas. Eu vou usar esse exemplo porque eu achei ele bem interessante. Foi um médico que citou. Ele disse bem assim: hoje as pessoas precisam comer uma banana com granola para poder caminhar, certo? E a nossa biologia, ela foi feita para a gente correr atrás da comida e não para a gente comer e depois correr e fazer exercício. Não sei se vocês entendem o que eu estou explicando, mas os papéis se inverteram, entendeu? Então e o jejum, ele tem muitos benefícios para a saúde, muito. Eu, vou ser sincera, há quase um ano atrás, eu era totalmente contra o jejum. Porque eu aprendi na faculdade, assim, ó, cavalinho de padeiro, para emagrecer ou para, enfim, para atingir outro objetivo, tem que comer de 3 em 3 horas. Se não comer de 3 em 3 horas, você vai catabolizar, você vai, enfim, vai acontecer um monte de coisa que, assim, ó, que foi assim, ó, empurrado na cabeça durante os 5 anos de faculdade. E hoje isso já mudou completamente, né? Esse negócio de ter hora para comer não é mais assim. Hoje a gente estimula, pelo menos eu, né? Estimulo os meus pacientes a resgatar, a se reconectar com ele mesmo. Porque as pessoas não sabem mais quando estão com fome, quando estão com vontade de comer. Elas misturam o sentimento com vontade de comer mesmo. Elas, tá com vontade de chorar, não quer chorar, desconta na comida. Ou tá muito ansioso, vai lá e desconta na comida. A comida virou um ombro amigo na maioria das pessoas. Mas voltando sobre o assunto do jejum, sobre os benefícios. Durante as minhas pesquisas, eu vi que o jejum ele ganhou um prêmio Nobel, gente, de medicina. Eu acho, não sei se foi em 2016 ou 2017. Mas olha só, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina como um ótimo aliado à prevenção do câncer. Vocês têm noção disso? Como as coisas evoluíram? Como a ciência evoluiu, como a nutrição evoluiu. O ato de jejuar, você propicia para o seu corpo tempo para ele colocar a casa em ordem. O que eu quero dizer com isso? Hoje, as pessoas têm um padrão alimentar de comer a cada 2, a cada 3 horas, ou às vezes elas nem estão com fome e só porque deu, sei lá, 4 horas da tarde, é a hora que todo mundo toma um cafezinho, ela vai lá e come também.
Ou seja, nós super estimulamos o nosso corpo a trabalhar muito. Estimulamos principalmente a nossa insulina. E o nosso pâncreas, gente, na verdade o nosso corpo como um todo, né? Ele tem prazo de validade. Chega uma hora que ele cansa de trabalhar. E é onde aparecem as doenças. E por que elas aparecem? Elas aparecem devido aos maus hábitos alimentares. Vou te dar um exemplo. Por que uma pessoa desenvolve diabetes tipo 1, que é aquela que usa insulina? Por quê? Porque ficou anos comendo carboidratos simples, comendo muito doce, não praticava exercício. O mau hábito dela é que gerou essa doença. Por que uma pessoa desenvolve hipertensão? Por que uma pessoa desenvolve problema cardíaco? Por quê? Toma bebida alcoólica, porque não se alimenta direito, não pratica atividade física, ela fuma, ela não tem hábitos que propiciam o corpo a funcionar direito como deveria, né? Então, você jejuar, você vai estar dando tempo hábil para o seu corpo colocar a casa em ordem, tá? Ou seja, você vai dar tempo para o seu corpo reoxigenar ele inteiro, né? Principalmente os órgãos principais, que é o quê? Cérebro, coração, fígado, intestino. Você vai dar um tempo para o seu corpo processar tudo que você viveu ao longo do dia. E isso inclui também as suas emoções, os seus sentimentos. Não é só comida. E quando você começa a praticar o jejum, você percebe mudanças nos níveis de energia, o seu intestino começa a funcionar, a sua digestão melhora, a fome diminui, acreditem, tá? Experiência própria. Você aprende a controlar o seu apetite. Você entende que não precisa comer de forma exagerada para matar a sua fome. Enfim, você se reconecta com o seu corpo, tá? E todo mundo que faz jejum fala isso. Meu intestino melhorou, minha disposição melhorou, eu não sinto mais aquela sonolência ao longo do dia. Inclusive tem pessoas que relatam, que treinam em jejum principalmente, relatam que o desempenho no treino ficou muito melhor. Por quê? Porque você deu tempo para o seu corpo processar aquilo que você viveu, aquilo que você comeu, a comida que você bebeu. Então isso é muito importante, que o nosso corpo, ele passa por um processo de renovação celular diariamente, de hora em hora, de minuto em minuto. E durante essa renovação celular é onde aparecem células defeituosas, tá? Então essas células defeituosas, elas podem, por exemplo, não digo que vai acontecer, mas elas podem virar um câncer, por exemplo, por um defeito na sua fabricação. E o ato de jejuar, você dá tempo para o corpo corrigir esse erro, eliminar essa célula, que a gente chama de apoptose, né? Que a célula, ela se mata. Então, vale a pena fazer jejum, experimenta, existem vários protocolos. Se você não sabe fazer sozinho, procure um profissional, procure um médico, procure um nutricionista, né? Porque as pessoas que praticam jejum só pesquisando na internet, só vendo vídeos aqui no YouTube, elas se perdem um pouco na janela de alimentação, elas erram o que elas têm que comer. Aí o que? Perde massa muscular, ou emagrece demais, e aí elas acabam colocando culpa no jejum. E não é verdade, a culpa está na janela de alimentação, ela comeu errado nesse período. Então é importante você ter uma orientação. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso aqui no canal, explicar o que deve ser consumido nessa janela de alimentação, para ficar mais claro, para ajudar todo mundo, mas lembrando que é importante procurar um profissional. A única pessoa que não pode fazer jejum sem orientação são os diabéticos, tá? Aqueles que usam insulina. Não pode fazer jejum sem acompanhamento, tá? Senão você vai ter uma hipoglicemia severa e não vai dar certo, tá? O jejum, ele é ótimo para quem busca emagrecimento. Por quê? Quando você jejua, como eu falei anteriormente, você dá tempo para o corpo colocar a casa em ordem. Aí o que vai acontecer? Vai começar a dar aquela fominha e daqui a pouco essa fome vai passar. Por quê? Qual é o nosso combustível primário? É a glicose. Que vem da onde? Que vem do carboidrato que a gente consome. Como você está jejuando, obviamente você não está comendo. Então o corpo, ele vai buscar nas suas reservas energia. Que é onde que está essa energia?
no glicogênio hepático, que é aquele que o nosso corpo armazena no fígado, e tem o glicogênio muscular, que é aquele que fica no nosso músculo. E também temos a gordura, ou seja, durante o período de jejum você vai ensinar o seu corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Por isso que a maioria das pessoas que fazem jejum relatam emagrecimento. Então, lembrando, nós temos protocolo de 12, 16, 18, 24 e 72 horas. Então, assim, tem gente que é aquele 8 ou 80, né? Já começa querendo fazer 18 horas de jejum e não dá certo. Você vai ficar com fome, porque o seu corpo está acostumado a ter energia constantemente. Aí você para de dar essa energia o tempo inteiro, você vai ter fome, você vai sentir dor de cabeça, vai ficar enjoado, vai ficar tonto, pode desmaiar ou não, né? Isso depende da pessoa, mas assim, ó, começa fazendo 12 horas, que é aquele básico, aquele jejum básico que tu faz para fazer exame de sangue. Começa assim, conseguiu fazer de 12 horas, na semana seguinte evolui, sei lá, para 14 horas, depois evolui para 16, evolui para 18, e quem sabe você chega no 24, porque você tem que adaptar o seu organismo, adaptar a sua mente, tá? Porque o controle tá aqui, não no estômago, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se quiserem que eu aborde mais sobre esse assunto, por exemplo, que no próximo vídeo eu posso falar sobre o que comer na janela de alimentação, tá? Se vocês quiserem, eu faço esse vídeo, trago mais informações. Posso fazer também um vídeo respondendo as dúvidas de vocês. É só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder, eu vou selecionar as dúvidas e respondo com o maior carinho pra vocês, certo? Espero ter esclarecido, espero ter sido clara, ter trazido informações de qualidade pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!